Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo de Deus, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro com Deus, encontro com o Espírito Santo, com a palavra da salvação. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Mais esse dia, que a presença de Deus te envolva, que a unção do Altíssimo, o poder do Altíssimo te envolva, te renove, te fortaleça, te capacite, te levante mais esse dia. É o desejo do nosso coração, que você venha viver mais esse dia para a glória do nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 21 e 22. Estava aqui fazendo uma reflexão sobre esse texto e, meu irmão, tem algo muito importante nesse texto, porque quem pode se aproximar do Senhor? Quem são aqueles dignos de se aproximar do Senhor, o nosso Deus, que é todo-poderoso, que é santo, justo, perfeito? Meus irmãos, esse Deus maravilhoso, glorioso, sublime, existem princípios, meios que Ele mesmo criou para que nós então pudéssemos ter acesso à sua presença. Porque, meu irmão, olha para você ver, não é todo mundo que tem acesso a um artista, não é todo mundo que tem acesso a um presidente da república. Ou seja, será que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus Santo, o justo juiz, o Pai das misericórdias, o Pai da sabedoria, será que Ele também não teria algumas restrições para ser acessado? Com certeza existe critérios e existe um único caminho que nos capacita a aproximar desse Deus, do Senhor Santo, justo, perfeito e maravilhoso. Olha o que diz aqui o livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 21 e 22. O seu príncipe procederá deles, do meio deles. Esse deles aqui significa a humanidade, e de forma mais específica, o povo judeu. O seu príncipe procederá deles, do meio do povo judeu. E do meio deles, do povo judeu, sairá aquele que há de reinar. Quem é? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí diz aqui que ele vai sair, né? Aquele que há de reinar vai sair do meio deles. Farei com que ele se aproxime. Quem é o Filho amado de Deus, em quem ele tem prazer? Jesus. Quem foi o único ser humano sem pecado? Jesus. Então eu farei com que ele se aproxime, ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito poderoso. Deus está fazendo uma pergunta agora para a humanidade. Quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Quem é que pode, por sua justiça própria, aproximar-se de Deus? Quem é que por sua própria santidade pode aproximar-se de Deus? Ninguém, meus irmãos. Ninguém, porque esse Deus não existe nenhuma mancha, nenhuma mácula. E agora, meu irmão, o meio de aproximar de Deus é somente através de Jesus. E aí sim, diz o versículo 22, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. No livro do Salmo, no capítulo 24, fala aqui de alguns critérios para aproximar de Deus.
diz aqui no capítulo 24, Salmo, versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, tem esse critério. Para se aproximar de Deus, eu preciso ser limpo de mão e puro de coração. Quem é o ser humano que pode se limpar, que pode se purificar? É impossível, meus irmãos. Tão impossível que o próprio Deus Santo, ele se fez carne. Isso é maravilhoso, porque Deus, ele viu que na humanidade não haveria nenhum ser humano capaz de se santificar, de se purificar. Uma vez que o primeiro ser humano, Adão, o primeiro ser humano que não tinha pecado, Adão, ele não era contaminado com o pecado, mas ele era dotado de uma capacidade de escolher, de fazer escolha, de decidir entre Deus e a sua própria vontade. Então Adão, mesmo sem pecado, sem estar contaminado com o pecado, porque Deus criou Adão e tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus criou Adão perfeito, com toda a capacidade de vencer aquela tentação ali no Jardim do Éden. Mas Adão, ele foi tentado e perdeu. Foi vencido pelaquela tentação e contaminou toda a humanidade com o pecado, nos afastando então da presença de Deus. Mas Deus, com o seu muito amor, com que nos amou, preparou agora um corpo. Então, agora nasce Jesus, gerado do Espírito Santo, sem contaminação com a semente do homem pecaminosa. Então, Jesus, gerado do Espírito Santo, sem nenhum pecado, sem nenhuma contaminação de pecado, também foi tentado. Só que diferente de Adão, Jesus venceu todas as tentações. E ele então, como homem perfeito, ele então como Cordeiro de Deus, foi sacrificado para a remissão dos nossos pecados. Que amor é esse? Que Deus maravilhoso é esse que criou agora esse meio? E então diz o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. Então, meu querido, se apegue em Cristo e se aproxime de Deus. Forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.